Quando você lê a Bíblia, você está dizendo assim: eu quero saber mais das coisas de Deus, eu quero aprender mais das coisas de Deus. Pessoal, e o objetivo desse plano anual de leitura bíblica é que você cresça, sim, cresça em fé e em graça. Por isso, vem com a gente, porque de passo em passo, de fé em fé, nós vamos conseguir ler a Bíblia inteira. Aqui, pastor Everton Ferreira, e nós vamos segurar nas suas mãos nesse lindo processo de leitura bíblica. A Bíblia 365 de Noite da SBB, ela já tem um plano já todo organizado, é só você seguir o mesmo junto com a gente. Estamos disponibilizando as páginas da nossa Bíblia aí para vocês. Pessoal, é só você seguir, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um like também e compartilhe para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje! Dia 227, nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 12, Provérbios, capítulo 13 e Tito, capítulo 2. 1 Crônicas 12, o exército de Davi. São estes os que vieram a Davi em Ziglag, quando ele estava fugindo de Saul, filho de Quis, e eles eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda para arremessar pedras com fundas e para atirar flechas com um arco. Os parentes de Saul da tribo de Benjamim eram os seguintes: Aizer, o chefe, e Joás, filho de Semaa, o Gibeatita, Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, Berica e Jeú, o Anatotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e chefe deles, Jeremias, Zaaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatitas, o Arufita, Eucana, Isias, Azarel, Joézer e Josebeão, os Coratitas, Joela, Zebadias, filhos de Jeroão e Gedor. Dos gaditas passaram-se para o lado de Davi, quando ele estava na fortaleza do deserto. Homens valentes, homens de guerra, preparados para a batalha, armados de escudo e lança. O rosto deles era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas. Sobre os montes eram Ézer, o chefe, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusababe, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, o 11º. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior valia por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes falou, dizendo: se vocês estão vindo pacificamente e para me ajudar, eu os recebo de todo o coração. Mas se é para me entregarem aos meus adversários, não havendo maldade em mim, que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amissai, chefe do grupo dos 30, e ele disse: somos seus, ó Davi, e estamos com você, filho de Jessé. Que a paz, sim, que a paz esteja com você e que a paz esteja com os que o ajudam, porque o seu Deus é quem ajuda você. Davi os recebeu e os colocou como capitães de tropas. Também de Manassés alguns passaram para o lado de Davi, quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Na verdade, Davi não ajudou os filisteus, porque os governantes destes, depois de se aconselharem, o mandaram embora, pois diziam: à custa de nossas cabeças, ele passará para o lado de Saul, seu senhor. Portanto, quando Davi estava voltando para Ziglag, passaram para o lado dele, de Manassés, os seguintes: Adna, Josabade, Jadiael, Micael, Josabade, Eliú e Zilatai, chefes de milhares em Manassés.
Estes ajudaram Davi contra a tropa inimiga, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército, porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército, como exército de Deus. O exército que proclamou Davi como rei em Hebrom. Este é o número dos homens armados para a batalha que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor, dos filhos de Judá, que traziam um escudo e lança, 6.800, armados para a guerra, dos filhos de Simeão, homens valentes para a batalha, 7.100, dos filhos de Levi, 4.600, Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 chefes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então ainda havia muitos deles que eram fiéis à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome na casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados nominalmente para vir e proclamar Davi como rei. Dos filhos de Isacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000 treinados para ordenar uma batalha de todo o coração. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 como escudo e lança. Dos danitas, preparados para a batalha, 28.600. De Aser, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do outro lado do Jordão, dos rubenitas e gaditas, e da meia tribo de Manassés, providos de todo tipo de instrumentos de guerra, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham feito provisões, e os vizinhos de mais perto e também os mais distantes, como de Isacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram comida sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulas e sobre bois, a saber, provisões de farinha, pasta de figo, cachos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas em abundância, porque havia muita alegria em Israel. Nós vamos ler agora Provérbios capítulo 13. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. Uns se dizem ricos, sem terem nada. Outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem. Mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem a ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida, para evitar os laços de morte. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal.
Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. As terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. Vamos ler agora Tito capítulo 2, instruções para várias classes de pessoas crentes. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e aos filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras no ensino. Mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. A graça salvadora de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pessoal, vamos avançando, porque de passo em passo, de fé em fé, sempre falo isso, né? Porque é verdade, a gente vai chegar lá. Um abraço, até amanhã. Pra cima!